אל תדרכו שבין ימיני, אדוני אלוהי בך חסיתי, הושיעני מכל עודף והצילני, פן ידחוף כאריה נפשי, פורק ואין מציל. אדוני אלוהי אם עשיתי זאת, אם אשעבל בכפיי, אם גמלתי שולם מרע, וחלצה צוררי רקם, ירדוף אויב נפשי וישג, וירמוס לארץ חיי, וכבודי לעפר ישכן סלע. קום אדוני באפיך, הנשא בערבות צוררי, ועורה אלי משפט ציווית, ועדת לאומים תסובבך, ועליה למרום שובה. אדוני ידין עמים שופטני, אדוני כצדקי וכתומי עלי, יגמור נא רע רשעים ותכונן צדיק, וכן דיברות וכליות אלוהים צדיק. מגיני על אלוהים, מושיע איש חלב, אלוהים שופט צדיק, ואל זועם בכל יום, אם לא ישוחר בו ילטוש, קשתו דרך ויכונניה, ולא הכין כלי מוות, חיציו לדולקים יפעל. הנה יחבל אבן, והרע עמל וילד שקר, בור קרא ויחפרהו, ויפול בשחת יפעל. ישוב עמלו בראשו, ועל קודקודו חמסו ירד. הודה אדוני כצדקו, וזמר שם אדוני עליון. Vamos começar, vamos começar. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentia e você está no canal, no programa e no podcast Bíblia com Francisca. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito aqui neste canal, que é um tesouro do Eterno para as nossas vidas, eu te convido a inscrever-se, acionar o sininho das notificações para que tu possas receber mais conteúdos maravilhosos como este. Também te peço para compartilhar com teus contatos nas tuas redes sociais. E para você que é meu inscritube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também. Receba meu abraço, o meu beijo e hoje nós vamos continuar a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Já começa enviando este conteúdo para teus contatos. Assim você colabora com a transmissão deste Evangelho para o mundo. Vamos lá? Eu vou ler o capítulo 23 do Evangelho segundo Lucas. Vamos lá? Bom, vamos falar sobre Jesus diante de Pôncio Pilatos, diante do governador da Judéia, né? Ou prefeito da Judéia, como vocês queiram, mas geralmente tem escritos que dizem que ele era governador, era prefeito e ele também fazia o papel de juiz, fazia o papel de juiz como governador na região da Judéia, na Judéia. Bom, Jesus diante de Pilatos, levantou-se toda a assembleia e conduziram-no à presença de Pilatos, de Pôncio Pilatos. Começaram a acusá-lo. Eles dizem, encontramos este homem desviando nossa nação,
proibindo pagar tributos a César, ou seja, eles já começam com uma fake news, né? Proibindo pagar tributos a César e afirmando que ele é o ungido, que ele é o Messias, que ele é o Cristo, o rei. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Ele respondeu-lhe: tu o dizes, tu o dizes. Pilatos disse aos sumos sacerdotes e às multidões: não encontro motivo de condenação neste homem. Eles, porém, insistiam da seguinte forma: ele, Jesus, alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, tendo começado na Galileia até este lugar. Tendo ouvido isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E tendo verificado que pertencia à jurisdição de Herodes, vocês sabem que é o governante que mandou decapitar João Batista, o primo de Jesus, tá? Então ele enviou, Pilatos verificou que ele pertencia à jurisdição de Herodes. O enviou a este, que também estava em Jerusalém, naqueles dias. Jesus diante de Herodes. Herodes, tendo visto Jesus, ficou muito contente, pois havia muito tempo que desejava vê-lo, pelo que havia ouvido a respeito dele, e esperava vê-lo realizar algum sinal. Fez-lhe numerosas perguntas, mas ele nada respondeu diante da raposa Herodes. Vocês lembram que Jesus, em outro capítulo, ele chama Herodes de raposa. Ou seja, diante das raposas, a gente fica em silêncio, né? Na presença das raposas, a gente fica em silêncio. Então, olha só, ele diz assim, e ele nada lhe respondeu. Estavam ali os sumos sacerdotes e os escribas, acusando-o com veemência. Herodes com os de sua guarda, depois de tratá-lo com desprezo e caçoar dele, vestiu-o com uma esplêndida veste e o enviou a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficam amigos. Com efeito, antes eles eram inimigos. Ou seja, os políticos, quando eles querem conseguir alguma coisa, eles são inimigos. Porém, depois, quando é para conseguir alguma coisa, eles se tornam amigos. Isso faz parte, né? Isso faz parte. Como eles fazem parte do governo, eles são políticos, então eles, para prejudicarem Jesus, eles entram no acordo e se tornam amigos, né? Até os inimigos se tornam amigos quando é para prejudicar o outro. Para vocês verem como se dá esse meio político, né? Vocês percebem que isso aconteceu lá no passado, mas se vocês forem analisar hoje, é a mesma coisa. Percebam, por exemplo, nós temos aqui o ex-governador Alckmin. Ele era completamente inimigo do Luiz Inácio Lula da Silva, que é o nosso atual presidente. No entanto, para detonar o outro governante, o Jair Messias Bolsonaro, eles se uniram, mesmo o Alckmin tendo feito acusações terríveis para o Lula. Isso está em gravações aí, é só vocês buscarem o que ele falava a respeito do Lula. E de repente agora os dois se aliançaram e ele se tornou o vice-presidente, algo que o desejo dele era ser presidente, mas já que ele não conseguiu, né, porque ele não tem tanto carisma, então ele preferiu ser vice-presidente do Luiz Inácio. Então, vocês percebem que essa história do Herodes e do Pilatos, elas são muito semelhantes às que acontecem no nosso dia, inclusive no nosso cenário político, tá?
Eu atualizo sempre, vocês sabem que eu sempre atualizo essas narrativas para os nossos dias, porque elas contam justamente as histórias de nossas vidas, tá? Então, fiquem muito atentos aqui com essas coisas. Olha só, a condenação de Jesus. Tendo convocado os sumos sacerdotes, os chefes do povo e os chefes do povo, tendo convocado os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, Pilatos lhes disse: Vós me trouxeste este homem como alguém que sublevava o povo. Pois bem, eu o interroguei em vossa presença e não encontrei neste homem nenhum dos motivos de condenação de que o acusais. E nem Herodes, pois o enviou novamente para nós. Ele nada fez que mereça a morte. Portanto, depois de açoitá-lo, o soltarei. Herodes, Pilatos falando, né? Mas todos eles, o povo, né, gritavam: fora com esse, solta-nos Barrabás. Ou seja, o povo sempre prefere os ladrões, né? Então, os falsos, os notas de $3, os traidores, os interesseiros, né? É isso. Mas todos eles gritaram: fora com esse, solta-nos Barrabás. Ele havia sido preso por causa, o Barrabás havia sido preso por causa de uma revolta acontecida na cidade e por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou-lhes novamente, mas eles continuavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, disse-lhe: que mal ele fez? Não encontrei nele nenhum motivo de morte, portanto, depois de açoitá-lo, o soltarei. Eles, porém, insistiam, pedindo com grandes gritos que ele fosse crucificado, e seus gritos ganhavam força. Então, Pilatos determinou que o pedido deles fosse concedido. Soltou a quem eles pediram, aquele que tinha sido preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. A voz do povo e a voz de Deus nunca foi e nunca será. A voz do povo não é a voz de Deus, porque a voz de Deus jamais iria matar seu próprio filho, né? Cuidado com esse negócio. Não, a voz do povo é a voz de Deus. Não é mesmo. Enquanto a crucificação de Jesus, enquanto o conduziam, apanhavam... Deixa eu beber uma água, gente. Enquanto o conduziam, apanharam um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e lhe impuseram a cruz para que ele carregasse detrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo, inclusive de mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Tendo-se voltado para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque vem dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não engendraram e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e às colinas: cobri-nos. Porque se com o lenho verde fazem isto, com o seco, que acontecerá? Também eram conduzidos outros
outros 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, Gólgota, né? Lá o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Porque se eles soubessem a maldade que faziam com Jesus, eles não fariam. Assim eu digo para você também. Eu te perdoo porque você não sabe o que faz. Porque se você soubesse, tivesse a sua sinédese aberta, evoluída, você não fazia o que você faz. Você engoliria todo esse veneno que você tenta jogar. Você tenta que os outros tomem. Bom, então é isso. Pai, perdoa-os, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pois, se soubessem, não fariam, né? Pois não sabem o que fazem. Eles lançaram sorte e repartiram entre si suas vestes. O povo permanecia ali, observando, e os chefes zombavam, dizendo: a outro salvou, salva-se a si mesmo. Se ele é o Cristo, se ele é o Messias, se ele é o ungido, se ele é o ungido de Deus, o escolhido, né? Salva-se a si mesmo. Também os soldados caçoavam dele e, aproximando-se, ofereceram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Havia um letreiro acima dele, escrito: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, ali suspensos, blasfemava contra ele: não és tu o Cristo? Não és tu o ungido? Não és tu o Messias, o Machia? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Nós sofremos justamente, pois sabemos o que merecemos por nossos atos. Ele, porém, não fez nenhum mal. E dizia: Jesus, lembra-te de mim quando chegares a teu reino. E ele disse-lhe: amém, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A morte de Jesus. Era por volta da 6ª. Houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. Tendo o sol se eclipsado, o véu do santuário se rasgou ao meio. Jesus deu um forte grito: Pai, Pai, Abba, em tuas mãos entrego meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, tendo visto o acontecido, glorificava a Deus, dizendo: realmente este homem era justo. Todas as multidões que tinham acorrido para o espetáculo, tendo observado o que acontecera, regressaram batendo no peito. Todos os seus conhecidos, inclusive as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, tinham permanecido à distância vendo essas coisas. Sobre a sepultura de Jesus. Havia um homem chamado José, homem bom e justo, membro do Sinédrio, porque não tinha concordado com a decisão nem com a ação dos outros. Era proveniente de Arimateia, cidade da Judéia, e esperava o reino de Deus. Ele dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Depois de descê-lo, envolveu-o
em um lençol de linho e colocou-o em um túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido posto. Ninguém tinha sido posto nesse túmulo, tá, gente? Era o dia da preparação e o sábado começava. As mulheres que tinham vindo da Galileia foram atrás de José. Elas viram o túmulo e como tinha sido colocado o corpo. Tendo regressado, prepararam aromas e perfumes. No sábado, repousaram, conforme o preceito, conforme as mitzvot, conforme o mandamento. Eu tenho um estudo chamado Aromas e Perfumes no Novo Testamento, que justamente faz parte desta frase aqui, ó. Elas prepararam aromas e perfumes. Se vocês quiserem ler, aqui no canal existe uma biblioteca chamada Biblioteca Bel, Biblioteca Excelente Leitura, e vocês podem ter acesso a todos esses artigos, tá? Da minha vida acadêmica, todos eles estão aí gratuitamente para que vocês possam ler, citar, enfim, tudo que vocês quiserem fazer, ele é público, tá? São pesquisas públicas. Deixa eu ver aqui o que mais eu posso falar sobre este texto. Bom, no versículo 1, versículo 1 a 5, o desejo das mulheres de completar o sepultamento digno de Jesus faz com que regressem ao sepulcro, esperando encontrar somente um cadáver. Com a expressão do Senhor Jesus, Lucas afirma que a identidade e a condição diante de Deus não foram negadas nem diminuídas pela rejeição e execução que Jesus sofrera, para a ideia do senhorio de Jesus como exaltação divina. Bom, no versículo 4 a 8, os homens advertem as mulheres de que estão procurando Jesus no lugar errado, sendo uma linguagem que relembra a de Jesus, sua discussão com os saduceus. O antídoto para seu erro está na memória. As palavras de Jesus proporcionam a verdadeira interpretação dos acontecimentos. O anúncio da ressurreição, dado pelos mensageiros, confirma o discipulado delas e a instrução que receberam como discípulas. No versículo 9 a 10a, as mulheres partilham espontaneamente de tudo. O que elas viram, o que lhes fora anunciado e o novo significado atribuído à paixão de Jesus e à ausência do cadáver. Duas delas são conhecidas como os discípulas exemplares, o que deveria garantir a credibilidade de seu testemunho. A referência a outras indica a preeminência das personagens nomeadas, sobretudo com a comunidade de discípulos. Bom, aqui eu termino a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Lemos até o capítulo 23. Em breve eu vou ler o capítulo 24, né, desse lindo Evangelho, e nesse último capítulo, eu vou lhes contar, vou lhes mostrar, vou lhes falar o que significa